Caras alunas, caros alunos, vamos dar continuidade ao nosso curso de filosofia patrística. Agora, dentro da cronologia, vamos atingir a idade de ouro desta fase da história da filosofia e da teologia medieval. É uma fase brilhante, de grandes autores. Nós vamos ver na Capadócia 3 grandes autores, os 2 Gregórios, Gregório de Nazianzo e Gregório de Nissa, e Basílio, importantes, sobretudo Gregório de Nissa para a teologia e a filosofia como exercício espiritual. Vamos ao grande teólogo oriental, sem dúvida alguma, o mais brilhante e o mais profícuo em se tratando das obras, e aqui me refiro a Orígenes. Orígenes é o Agostinho do Oriente. E no Ocidente nós vamos encontrar o grande Aurélio Agostinho. Agostinho, o bispo de Hipona, ou Agostinho o Hiponense. Pois bem, vamos agora privilegiar este autor. Por quê? Porque para a filosofia, no Ocidente, ele é, digamos, o mais importante e, digamos, o autor que até hoje, eu diria, é um filósofo extremamente estudado, extremamente lido, extremamente interpretado, porque há muitas hermenêuticas em torno dele, em torno da sua filosofia e da sua teologia. Agostinho é um autor polissêmico. Ele pode ser estudado sob o ângulo textual, e aí no âmbito das letras, no âmbito da literatura latina, no âmbito da retórica, no âmbito dos estudos literários latinos medievais, é extremamente estudado. Ele pode ser estudado teologicamente, e é um grande teólogo, um dos grandes teólogos do cristianismo, se não o maior, mas é assim visto, desde a sua época até a idade contemporânea, até o mundo, digamos assim, da teologia, o universo da teologia de hoje. Ele é sempre lembrado, repetido, através de influências, através de reminiscências, através de coincidências. É assim, Agostinho. Ele pode ser visto como um homem de ação, e ele o foi de uma maneira esplêndida, um pastor. Ele pode ser visto, digamos, como um monge, um grande monge da igreja, do cristianismo, digamos, dos primórdios. Escreveu 2 regras monásticas, e no fim da vida ele tinha vida monástica, tinha vida, digamos, fraterna, as suas fraternidades, com 2 regras, 2 grandes regras monásticas, regras de ambiente fraterno, regras para se viver o cristianismo no amor. Ele via esse modo de vida como sendo o modo ideal para as pessoas. Pois é, Agostinho é assim estudado também no âmbito das denominações religiosas, por católicos, por protestantes, e como foi, digamos assim, a grande influência para o protestantismo no nível da teologia, porque Lutero foi monge agostiniano, antes, né, de fazer
a reforma, antes de ser o grande propugnador da reforma, e muito influenciado por ele. Na Idade Média, grandes, naturalmente, escritores, né? O próprio Antônio de Pádua foi agostiniano, um cônego regrante agostiniano, antes de se converter àquele movimento de Francisco, em plena Idade Média, onde se fez, digamos assim, como propugnador de uma nova entrada, de um novo início para o cristianismo. Agostinho sofreu, digamos assim, essas hermenêuticas todas. Muito importante aqui, levar em consideração a sua obra. Muito. Porque ele foi muito interpretado. Talvez tenha sido um dos autores na história da filosofia, e aqui me refiro à filosofia e teologia, claro, porque nessa época estão juntas, que tenha sido mais interpretado e sofrido, naturalmente, hermenêuticas diferentes. É necessário, naturalmente, distinguir o que é de Agostinho e o que é das suas interpretações, ou da sua hermenêutica. Quer dizer, o Agostinho de Lutero, o Agostinho de Jansênio, o Agostinho, naturalmente, dos grandes escritores medievais, modernos e contemporâneos, né? É um Agostinho que, naturalmente, sofre uma hermenêutica, sofre uma interpretação. E com esta interpretação, já temos aí, vamos dizer hoje, os óculos, né, daquele que fez a interpretação. É como se estivesse sendo afunilado e visto mediante, naturalmente, uma peneira, não é? Naturalmente, através dos momentos e das obras, naturalmente, daqueles que o fizeram. A obra, por exemplo, de Jansênio, fundamental, chama-se Augustinus, não é? Quer dizer, a leitura que Jansênio faz de Agostinho é a maneira através da qual, como Jansênio, né, naturalmente se nos apresenta, né, digamos, né, na sua filosofia, na sua política, na sua moral, e assim por diante. Vamos então nos preocupar com esta visão, não é? Vamos ao Agostinho de Agostinho, vamos a Agostinho, independentemente de todas as hermenêuticas, doutrinais ou não, que foram naturalmente geradas a partir da sua obra. A sua obra é incomensurável. Agostinho escreveu tratados, Agostinho escreveu, e quantos, né, de filosofia e de teologia. Agostinho escreveu cartas, muitas. Agostinho escreveu sermões. Agostinho escreveu obras hermenêuticas espirituais. Agostinho escreveu grandes livros que nos trazem, digamos assim, de uma maneira íntegra o seu pensamento. Isto é extremamente importante porque nesta época nem sempre os autores procederam assim. Às vezes com várias mãos, às vezes com influências diferentes, às vezes com camadas redacionais muito diferenciadas, e aí, não é, esses problemas textuais todos dificultam, né, a ida e o estudo nas obras de cada um. No caso de Agostinho, fica bastante fácil adentrar, ir dentro aí da sua obra, escrita por ele, porque ela está aí. Ele é o autor da sua obra. Embora os gêneros textuais sejam muito diferenciados, e aí nós temos que distinguir e ver por onde vamos e o que fazer, né? Primeiro o Agostinho de Tagaste, o Agostinho depois da conversão, 386, o último Agostinho, o Agostinho das regras, e aí vamos, não é? Faz-se absolutamente necessário aqui
uma observação. Agostinho é o primeiro autor, grande autor, a pensar através da interioridade. O pensamento agostiniano é o pensamento do interior. É o pensamento que procede, digamos assim, da subjetividade. Nesta época, descobrir a subjetividade, Agostinho, quando pergunta sobre o que é a realidade, a primeira observação que ele faz é a observação sobre a realidade de si mesmo. Sum, eu sou. E nesta observação, eu sou, a partir dela, ele vai fundamentar a sua reflexão. Por quê? Porque ele estava convivendo com muitos autores céticos, e o cético duvida, e ele vai dizer, esta é a grande observação, ou a grande realidade, a partir da qual eu não posso absolutamente me confrontar com uma dúvida. Não posso dela me duvidar, nem duvidar desta realidade. Quer dizer, eu não posso absolutamente duvidar de mim mesmo. Não posso absolutamente duvidar de que duvido quando duvido. Ou eu duvido e tenho certeza de que duvido, ou não duvido. Ora, esta intuição, esta primeira observação faz de Agostinho um preconizador do século XVI, onde Descartes, não é, vai fazer o mesmo raciocínio e entrar por aí justamente para mostrar que agora o sujeito é, digamos assim, a primeira realidade. Agostinho já faz isto no século IV, no século V. É assim que nós vamos, então, entrar e adentrar aí a esse mundo, neste mundo, que é o mundo agostiniano da interioridade, ou seja, da existência. Falar de existência e de Agostinho, Agostinho e existência, falar nisto ou sobre isso, é preciso entender, antes de mais nada, qual foi e como foi a existência de Agostinho. Falar então um pouco da vida de Agostinho é extremamente importante neste momento. E é o que nós vamos fazer agora. Agostinho nasce em 354 em Tagaste, na Numídia proconsular. Tagaste hoje é Suc-Aras, na Argélia. Ele morre em Hipona, também na mesma Numídia, em 430. Tem uma vida longa. Uma data extremamente importante é a data de 386. Por quê? Em 386, Agostinho se converte ao cristianismo. E em se convertendo ao cristianismo, ele só escreve a partir do cristianismo. Só fala a partir do cristianismo. Ele que não era cristão. E só vive a partir do cristianismo. O cristianismo passa a ser, ou a conversão ao cristianismo, passa a ser um ponto fundamental na vida de Agostinho. Em 386, ele se converte em Milão, sob a influência de Ambrósio. Em 388, ele já está de volta à África como bispo de Milão, como bispo de Hipona. Assim, é o bispo de Hipona, Hipó-Régios, hoje Annabá, na Argélia, é a cidade, digamos, de Agostinho, é a diocese de Agostinho. A cidade mais importante da Numídia proconsular, sem dúvida alguma, é Cartago. O bispo de Cartago é Valério. Valério em Cartago, Agostinho em Hipona. Uma data extremamente importante é a data de 410. Agostinho, já na África, vai
pressentir e ver através de testemunhos, o início da queda do Império Romano. Este início é dado num dia 24 de agosto de 410, quando Alarico entra em Roma de repente, como poderíamos pressentir em 2001 em Nova York, mais ou menos igual, né? Claro, aqui não é anacronismo, só estou mostrando, de repente, o saque de Alarico. E este saque de Alarico é, digamos assim, o início da queda do Império Romano. E aí, Agostinho vai não só presenciar, mas depois deste saque vai escrever, né? Vai escrever a sua grande obra chamada de A Cidade de Deus, a partir do saque de Alarico e depois da queda do Império Romano. Serão 15 anos de escrito. É claro que depois de 386, logo depois, ele inicia também o escrito das Confissões. Vejam, gente, como é que nós poderíamos resumir tudo isso? Nós podemos resumir assim: a vida de Agostinho foi um conflito constante. A palavra talvez que resuma a vida de Agostinho seja a palavra conflito. E ele dá a esta palavra, ele confere a esta palavra um sentido altamente positivo. Se não, vejamos. Agostinho nasce dentro de um conflito geohistórico. Ele é fruto de duas, digamos, nacionalidades, diríamos hoje, né? De dois troncos. Ele é berber e é romano ao mesmo tempo. Filho de pai romano, Patrício, e de mãe berber, Mônica. Ica, essa desinência Ica é uma desinência berber. Quem é o berber? O berber é o africano legítimo da África do Norte, entre o Atlas, né? Entre a Cabil ali e o Mediterrâneo. Uma terra onde dá vinhedos e azeitonas e olivos. Uma terra verde, não é? Não é aquela aridez, digamos assim, do deserto. Não é ainda o Saara. Ele nasce nesta região. Ele é a região justamente que pertence ao Império Romano. Então ele nasce num conflito geohistórico onde aquilo que é berber é, digamos, o autóctone da África do Norte antes da romanização e antes da cristianização e antes da islamização, que depois se islamizou. Mas Agostinho nasceu berber antes e dentro da cristianização da África do Norte. Então ele é plenamente berber, nasceu falando berber, nasceu mimado pelas canções berberes de sua mãe e plenamente romano, porque seu pai Patrício era um funcionário do Império Romano. Um conflito. Um outro conflito é o conflito religioso. Ele é filho de pai pagão e mãe cristã. Pai que era eminentemente um funcionário do Império e como, né? Ele se vangloriava disto, Patrício, e a mãe cristã até as últimas consequências. E queria, naturalmente, que o filho se convertesse, e foi este, digamos assim, o envio de sua mãe, a vontade de sua mãe pelo filho, até que ele se converteu. Ele passou por um conflito afetivo bastante forte, porque ele gostou de uma menina, ele amou uma menina, teve um filho com esta menina, Adeodato, mas com esta menina ele não poderia se casar. Ele não poderia permanecer assim se ele, naturalmente, quisesse continuar a sua vida, como naturalmente era ou deveria ser. Então, por quê? Porque a menina era escrava e ele não poderia se casar com uma escrava. Era uma questão legal, era
a legislação da época. Ele resolveu esse conflito de uma maneira bastante difícil para ele, trágica para ele, mas foi bem resolvido. Adeodato ficou com a mãe criou praticamente, educou Adeodato até a sua morte. Ele escreveu, dedicou a Adeodato a sua grande obra De Magistro, não é? E teve que, naturalmente, desfazer a relação. A relação foi desfeita. Não é? Ele viveu conflitos, digamos, eclesiásticos e políticos de uma maneira muito forte. E aqui eu quero mencionar dois. Digamos, né, o conflito antes da conversão, do maniqueísmo à conversão, ele era agnóstico, e depois o pelagianismo e o donatismo. O donatismo, sem dúvida, foi um grande conflito e ele naturalmente o vivenciou, porque era a África querendo proclamar, digamos, eclesialmente, a sua independência de Roma. E ele, em 411, na Conferência de Cartago, ele, com 3 palavras, ele resolveu a questão. Era a briga de bispos africanos, donatistas e bispos romanos. E ele, para coisas essenciais, a unidade, unidas. Para coisas acidentais, libertas, liberdade. Em tudo ou para tudo, caritas, a caridade. Pois bem, é um resolvedor, um solucionador de conflitos e de grandes conflitos. Agostinho é um homem de grandes conflitos e de grandes resoluções. Um homem de grandes desejos. Muito obrigado.